Olá, meus queridos. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão estar vendo esse vídeo. Que o Senhor abençoe a tua vida. E hoje eu queria trazer uma informação muito importante, né? E esse vai ser um dos temas que nós vamos abordar muito aqui todos os dias, toda semana, sempre que se fizer necessário. Vamos entrar em mais temas das Escrituras e, sobretudo, né, o foco sempre no nosso canal é acerca dos eventos geopolíticos no mundo e, claro, os conflitos que estão havendo no mundo à luz das escrituras sagradas, tá bom? Eu queria contar primeiro para vocês aí um contexto. Desde o outro governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele tinha mudado a política americana do anterior, o governo Obama, e ele voltou à política dos Estados Unidos mais contra as atitudes do Irã. Por quê? O Irã, ele existe um conflito na região entre o Islã xiita e o islamismo sunita. Os xiitas são liderados pelo Irã, que é o ramo xiita. O Irã, algumas facções no Iraque, mas é mais o Irã, e o Líbano, com o Hezbollah. Né? O Hezbollah é assim, os Houthis no Iêmen, que são braços deles, e outra facção que é financiada por eles também é o Hamas, na faixa de Gaza, que fica ali pertinho de Israel, não é mesmo? E várias milícias também na Síria, eles têm acordos com a Síria. E os sunitas são liderados pela Arábia Saudita, de onde se originou o Islã, mesmo ali em Meca, onde se originou a religião tão famosa e tão poderosa no mundo hoje que é o islamismo. E esses dois disputam. Eles têm uma visão de mundo, tá bom? Uma escatologia islâmica. Eles querem trazer isso para o mundo. Eles atuam conforme a vossa crença. E o ramo sunita, os árabes, né, os árabes sauditas, eles sempre foram mais aliados e próximos do Ocidente por causa do petróleo. Tá bom? Sempre foi um fortíssimo aliado dos Estados Unidos e os árabes sauditas têm muito dinheiro investido nos Estados Unidos, tá bom? Sim, ultrapassa aí a casa dos 400, 500 bilhões de dólares. Reservas em dólares também deles são muito altas e o petróleo deles é um dos melhores do mundo e é o país que mais, né, vende petróleo para o mundo, e isso tem mudado com o que o atual presidente dos Estados Unidos tem demonstrado aí. E ele acabou de lançar, né, eu vou colocar todas as matérias do que eu estou falando aqui para vocês na descrição. E o Biden disse que não vai mais financiar, né, apoiar os sauditas diretamente no conflito deles contra os Houthis no Iêmen. Por que os Estados Unidos está dando mais tomando essa atitude de não mais apoiar diretamente os sauditas? Porque este novo governo globalista, liberal globalista, eles querem uma agenda verde no mundo, é a era do verde. Então o petróleo ele não é mais necessário, tá? É claro que isso não vai ser da noite para o dia, entendo. Eles não vão acabar com a indústria do petróleo da noite para o dia, não vai ser de repente, vai ser gradativamente. Aos poucos, eles vão construindo cidades inteligentes, eles querem construir cidades que eles querem, como nesse acordo de Paris que os Estados Unidos voltou e se colocou lá de novo no pacto, diminuir as emissões de dióxido de carbono, usar menos fósseis, subsidiar a indústria de produção de energias renováveis e tudo mais. Então nós vamos ver isso indo para o mundo. Tá bom, mas quem são os aliados? Né? O que aconteceu? Por que o Irã foi para a lista de Trump do mais perigoso? O Irã ele quer a hegemonia, ele quer ser o islamismo hegemônico no mundo, ele quer ser a maior influência na região no Oriente Médio. E eles mesmos têm a crença de que deles virá o Mahdi e que eles são... Não é como no sunismo, nos sunitas. Eles acreditam que eles são os ayatollahs, os líderes do clero islâmico no Irã, que eles são descendentes direto de Ali, mesmo genro de Maomé. Eles são descendentes de Maomé e que a eles pertencem aí
a primazia no islamismo e a continuidade dos ensinos e também da liderança islâmica depois de Muhammad, de Maomé. A escatologia deles, eles acreditam, tá, que eles ainda vão subjugar Meca e Medina das mãos dos sauditas, eles vão tomar aquelas regiões para eles e limpar aquele lugar das impurezas, que eles vão trazer o islamismo verdadeiro. O Hadith islâmico, eles falam inclusive do Mahdi, que é a grande profecia. E o Mahdi virá do ramo dos ayatollahs, ele vai vir de lá do xiismo e ele vai impor então o islamismo a todo o mundo e fará um acordo, ele trará um reino de paz na terra e fará um acordo de 7 anos, será um acordo de 7 anos, ou seja, corrobora com a profecia também das escrituras hebraicas, né, das nossas escrituras sagradas, do acordo que será firmado por uma semana, começando no livro de Daniel, capítulo 9, tá bom? Capítulo 9 de Daniel, e também Apocalipse capítulo 13, fala o tempo que ele vai atuar, tá bom? Apesar de ele fazer um pacto de 7 anos, só durará 3 anos e meio. E qual é o maior empecilho na região para isso, né? Qual é o maior inimigo do Irã hoje na região? O maior inimigo do Irã é Israel. E por que que isso é tão importante? Como assim? O Israel é judeu, é o judaísmo, por causa de Jerusalém. Jerusalém. As escrituras sagradas vai trazer uma promessa, né, um texto em Zacarias, profeta Zacarias. E aí nós vamos entender o que está acontecendo no mundo hoje. Tá bom? Zacarias capítulo 12, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Tá? A batalha, tá bom, se congregará no fim, todas as nações irão para Jerusalém. É o desejo. Né? Para você dominar o mundo, você tem que dominar Jerusalém. É ali onde está o poder de Deus, é ali a casa do Senhor. Tá bom? Então quem domina aquele lugar, domina o lugar da bênção, domina o lugar onde muitas crenças, inclusive dos gregos, né, cristãos, que lá existe a pedra dentro de uma igreja ortodoxa, e aquela pedra no centro da igreja do sepulcro, que eles falam que ali é onde está o centro do universo. Se ela for movida 1 centímetro, vai abalar todo o cosmo, né? Todo o universo será abalado. Mas não só isso, é que o Eterno escolheu, Deus escolheu Jerusalém como a casa dele, a cidade que estará o nome dele, e é o lugar onde o rei vai voltar. Ali existe um portal do céu à terra em Jerusalém aberto. Bom, por isso que todos querem aquela cidade. Todo o império que dominou a terra, para dominar o mundo, antes e ficar em evidência, ele dominou Jerusalém. Sejam os assírios, os gregos, né, os assírios, os babilônios, medo-persas, gregos, romanos e até os dias de hoje. Por isso que os Estados Unidos do Trump reconheceu Jerusalém capital de Israel. Eles sabem aí o quão importante é essa profecia. Mas vamos lá, vamos voltar para o conflito Irã e Israel. O Irã acredita, né, assim como o Irã e outros ramos, como os turcos de Erdogan, eles acreditam que eles vão fazer renascer na Terra o antigo Império Medo-Persa, tá? A Média e a Pérsia. Como que é o Irã? Tá? O Irã hoje. O Irã ele é um país relativamente livre. Lá existem muito, na comunidade judaica no Irã, cerca de 25 mil judeus que moram lá. Eles têm suas sinagogas, eles vivem livremente, trabalham. Há judeus dentro do parlamento iraniano que são eleitos, são deputados dentro do parlamento iraniano. Claro que eles são mais ligados à facção que domina lá dentro por questão de sobrevivência e porque não tem como eles quebrar essa horda lá, tá bom? E o que não pode no Irã é você, em público, afrontar o islamismo.
mostrar que você é judeu ou cristão, fazer isso em público, abertamente, para ofender, isso você não pode. Mas desde que seja na sua casa, quietinho no seu canto, sem atrapalhar a ordem, você é livre para fazer a sua exercer a sua fé do modo que você quiser, inclusive participar da vida pública, da vida do Estado. Bom, e o Irã ali é a terra que hoje, né, que era os antigos, eles são os antigos persas do Império Medo-Persa. Quem são os medos do passado? São os curdos hoje, e os curdos reivindicam para si um Estado. Um Estado que eles querem é justamente numa região ali onde está uma parte do norte, ali, considerável da Síria, parte da Turquia, o norte, uma parte pequena do Iraque, tá bom? E toda essa região os curdos querem para o seu futuro estado, o Kurdistão. Eles são um povo medo. E estes medos estão ali, eles querem um pedaço de terra também da Pérsia, que é hoje o atual Irã. Eles são persas, eles não são árabes. Apesar da religião islâmica, eles são persas. E eles acreditam que eles vão fazer ressurgir o antigo Império Medo-Persa. Entendeu? Eu lembro que uma vez o Netanyahu falou, né, para que os iranianos se lembrem de quem eles são, né, que eles são um povo persa e que foi deles Ciro que veio Ciro e que decretou que os judeus pudessem voltar para sua cidade, para Jerusalém, reconstruí-la, inclusive reconstruir o templo para o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Bom, isso é muito importante para nós. Então, algumas coisas, o que foi no passado voltará a se tornar, tá bom? O fim vai ser como foi no início. Estamos voltando para o que já aconteceu. Nada há de novo embaixo do sol. Absolutamente nada é novo. Mas essa atual liderança iraniana se mostra muito hostil a Israel. Eles são realmente inimigos de Israel e Israel se mostra inimigos. Mas o que leva esses dois ao conflito? O que está acentuando ainda mais? O Irã ele é uma ameaça para a Arábia Saudita, para os demais, porque o Irã, desde o acordo com o Obama, eles estavam enriquecendo o urânio a 3,67%, que é muito pouco. Mas era um perigo, porque baixou as sanções, estava indo um investimento bilionário em dólares para lá, e eles estavam usando o dinheiro para criar armas, mísseis, e isso Israel viu como uma ameaça, já que o governo de lá é hostil. Então Israel começou a fazer o quê? A pressionar na ONU e inclusive os governos americanos e da Europa para ter uma ação mais dura contra o Irã. Uma ação dura contra o Irã, porque essas sanções, se não sancionar o país, se deixarem eles enriquecerem urânio para produzir energia nuclear, isso é um perigo para o Estado de Israel e para os outros países árabes inimigos deles na região. Só que isso não foi ouvido no governo Obama. Eles continuaram. Quando Trump assume, Trump sai do acordo e ainda aplica sanções duríssimas contra o Irã. Inclusive hoje em Teherã, lá não se usa cartão de crédito. As sanções que os Estados Unidos aplicaram no Irã, lá você só pode usar o dinheiro persa, bom, o dinheiro iraniano, porque lá não se tem tecnologia nem nada, porque as sanções são duríssimas contra o povo iraniano. Claro, é sempre o povo que sofre, né? Não é a elite, os políticos. Mas o que mais, né, o que tem mais de interessante nisso? Quando o Trump faz isso, há pouco tempo, estou resumindo, o parlamento iraniano foi e aprovou uma lei que aumentasse o enriquecimento de urânio. Então o Irã vai começar a enriquecer urânio a 20%. Isso ainda não é o suficiente para a criação da arma nuclear. O necessário é 90%. E essa semana, o líder máximo do país, que é o Ali Khamenei, ele disse que o Irã vai mudar a lei e aumentar o enriquecimento de urânio para 60%. Que aí já dá para, né, avançar bastante, produzir energia para o país, tornar o país independente energeticamente e ainda fica muito mais próximo da arma nuclear. E Israel lançou uma nota dizendo que dentro dos próximos 4 meses aí o Irã já pode ter uma arma nuclear. Mas Israel disse que não vai permitir isso acontecer. E quando o governo Biden assume,
Israel queria uma postura. E aí, vocês vão ser a favor? Vocês vão querer voltar para aquele acordo? Mesmo conosco, nós sendo contra? Ou vocês vão ficar do nosso lado? E o Biden atacou uma milícia pró-iraniana no Iraque, na Síria, voltou com as tropas para a Síria e vai atacar lá. E o Biden deu um recado para o Irã. Olha, nós não somos como Trump, não vamos ficar pegando no pé de vocês, só que é o seguinte, vocês não sejam ameaça para os nossos aliados aí na região e não ouse entrar na Síria para fazer gracinha. Israel tem atacado o Irã na Síria há muito tempo, tá bom? Para que eles não se entrincheirem ali, não criem rotas para transportar armas para o Hezbollah e outras milícias, para ser perigo para Israel. É isso que tem acontecido, tá bom? Então, hoje, já houve vários conflitos entre os dois na guerra cibernética, tanto do Israel quanto do Irã, e só que por enquanto a guerra, esse conflito fica só nas palavras, só nas palavras. E a guerra é por procuração. Israel atacou algumas bases do Irã. Irã queria criar algumas bases para transportar armas para o território sírio, para ficar mais perto ainda de Israel. Só que o que Israel fez? Israel começa a atacar o território sírio onde estão os iranianos e destruir para expulsar eles de lá, eles não conseguirem se estabelecer. E essa semana, ou seja, na verdade nessa sexta, o Irã deu um passo adiante, que surpreendeu bastante. Olha aqui, o site Gazeta do Povo. O navio de carga israelense é atingido por explosão no Golfo de Omã. Um navio de carga pertencente a uma companhia israelense foi atingido por uma explosão na noite de quinta, dia 25, no Golfo de Omã, informou o United Kingdom Maritime Trade Operations. Ninguém ficou ferido, o motor do navio não foi danificado e a causa do incidente ainda é desconhecida. Um oficial de defesa dos Estados Unidos, que não quis ser identificado, disse a Reuters que o navio, que estava indo da Arábia Saudita para Singapura, foi atingido por uma explosão acima da linha da água que abriu os buracos em ambos os lados do casco. Perfeito até aí? Matéria dos últimos acontecimentos. O Irã finalmente deu um tiro direto contra Israel. Há dúvidas sobre um navio de carga israelense usado para transportar veículos e foi danificado na noite de quinta por um ataque ativo do Irã. E se isso pode levar a uma deterioração total entre Jerusalém e Teherã. A causa da misteriosa explosão no Golfo de Omã ainda não está clara, mas tanto o ministro da Defesa Benny Gantz quanto o oficial de defesa americano que falou a Reuters parecem apontar o dedo para a República Islâmica, que é o Irã. Se fosse o Irã, qual seria a mensagem e suas implicações? Em primeiro lugar, a ideia de o Irã atacar navios aliados americanos, da Inglaterra aos Emirados Árabes Unidos, não é nova. Desde 2019, Teherã intensificou seus ataques a navios aliados dos Estados Unidos, que passam pela área do Golfo Pérsico. Oficiais de inteligência disseram que o Irã tentou várias maneiras de atacar Israel fisicamente ou com capacidades cibernéticas, assim como a judeus em todo o mundo. Acontece que até agora a maioria dos ataques, as tentativas foram frustradas. Mas agora este ataque parece que, se confirmado que foi o Irã, deu certo. A matéria é bem extensa, não vou ler toda, mas eu vou para a próxima, onde está aqui. Culpando o Irã, autoridades de segurança disseram para apoiar a resposta à explosão do navio israelense. Ou seja, a autoridade de segurança israelense vê o ataque a um navio de propriedade israelense no Golfo Pérsico na sexta como uma travessia da linha vermelha por parte do Irã. Ou seja, o Irã ultrapassou todos os limites ao atacar um navio israelense. O site K-News diz que Israel acredita inequivocamente que Teherã está por trás da explosão e que discussões de alto nível sobre os assuntos devem ocorrer neste domingo, tá bom? Ou seja, Israel planeja responder a este ataque. Foi um ataque a um navio israelense e, como não foi diretamente ao território de Israel, lá ao Estado de Israel, mas foi a um navio que é uma extensão do território israelense no mar, Israel vai atacar, acredito que proporcionalmente. Tá bom? Os dois lados não querem uma guerra total, porém nós estamos vendo que isso agora vai subir de nível. Nós vamos ver ataques mais precisos. E acredito no meu ver,
que com a nova administração nos Estados Unidos, essa nova administração nos Estados Unidos ela não é como a do Trump. O Trump ele não queria guerra em hipótese alguma. Ele era contra a guerra. Só que essa atual dos Estados Unidos ele é totalmente a favor de intervir militarmente e eles vão tentar derrubar qualquer governo no mundo que não seja alinhado com o que eles planejam para o mundo. Isso inclui Israel, Brasil, Arábia Saudita, os Emirados, Omã e todo o resto. O Biden disse essa semana, olha só o que ele disse, que jamais aceitará a anexação da Crimeia pela Rússia. Ou seja, ele quer um conflito com a Rússia. Essas pessoas no poder, eles vão tentar enfrentar ou intimidar a Rússia de todas as maneiras. Bom, nós já vimos aqui esse texto das Escrituras, mas eu quero lembrar vocês de uma profecia que está escrita no livro de Daniel, para a gente não esquecer nunca, tá bom? Não esqueçam nunca deste texto. Onde as Escrituras de Daniel 9 vai falar sobre isso, no versículo 26, Daniel 9, 26. Na parte B, né, no final do versículo, vai dizer: e até ao fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Ou seja, até o fim dos tempos haverão guerras. E isso nós estamos vendo rumores de guerras, e guerras em todo o tempo, como em Mateus capítulo 25, que o Senhor Jesus disse que guerras haveriam e rumores de guerras. São tempos de muita tensão no mundo, mas que nós temos que ficar atentos. Este conflito Israel-Irã toma uma nova medida. Bom, as escrituras em Daniel 17 falam de que 10 chifres vão surgir, não é mesmo? Aliança vão surgir, e daí que virá o anticristo, o antimessias que vai reger o mundo. E ele vai, como Daniel 11:45, ele vai ficar ali no mar Mediterrâneo, ele vai reinar de Jerusalém. Ele vai estar no templo, ele vai querer pôr uma imagem dele lá. Então por isso que você tem que olhar para lá. O fim, as profecias do fim, se você não olhar para o que está acontecendo em Israel, você fica perdido no mundo. Tem que entender, o nosso relógio é Israel. Não é a pandemia, o nosso relógio é Israel. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Para todos aqui. E Israel disse essa semana que quer montar uma coalizão de nações. Olha que interessante. Uma coalizão de nações, inclusive incluindo os árabes na região, para parar as ações do Irã. Ou seja, Israel quer montar uma coalizão com nações árabes para enfrentar o Irã na região. É ao estilo da OTAN. Tá bom? Israel quer criar uma coalizão no estilo da OTAN. Eu quero ler essa matéria para vocês, para ver se fica um pouco mais fácil, né? A gente entender. Tá aqui, eu não vou ler a matéria toda, é bem extensa, e eu acho que mais eu vou deixar o link na descrição para vocês, para que fique mais fácil a compreensão de todos, tá bom? Aqui, ó. Isso mesmo. Israel pretende criar análogo da OTAN com países do Oriente Médio para conter Irã. Vou deixar a matéria para vocês lerem, tá bom? Israel está atualmente em negociações com a Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, que são os três que firmaram um acordo de paz com Israel, para o estabelecimento de uma aliança de defesa de 4 nações, uma espécie de OTAN no Oriente Médio, segundo o portal israelense o 24 News. A mídia relata que, embora Jerusalém não tenha relações diplomáticas oficiais com Riad, os dois países têm laços secretos de longa data. Os Emirados, o Bahrein, assinaram em setembro de 2020 um acordo histórico de normalização de relações com Israel. As relatadas conversações para o estabelecimento de uma aliança de defesa provavelmente vêm em resposta à crescente ameaça iraniana na região, nomeadamente ante seu programa nuclear e sua crescente influência no Oriente Médio e em países como Síria e o Iraque. Bom, e as notícias de negociações entre os quatro surgem no momento em que a administração Biden envia sinais a Teherã e às potências mundiais de que está pronta para regressar ao acordo nuclear iraniano de 2015. Então, Israel está em conversações com os árabes, os Emirados e o Bahrein, que são o mundo sunita, que é rival direto do mundo xiita do Irã,
e seus aliados para montarem uma coalizão, uma união de nações para juntos se protegerem e até mesmo atacar o Irã. Olha o que nós estamos vendo, Daniel capítulo 11. O rei do sul contra o rei do norte. E Israel estará do lado de quem? Do rei do sul, do lado que vai ser invadido no final, como está em Zacarias. Então agora você entende como que as profecias acontecerão, não é? Vamos lá para Zacarias para a gente compreender, senão a gente fica perdido aí. Só falando, Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teu despojo se repartirá no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas vão ser saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade vai para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Aí sim o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai sair e vai pelejar contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Bom, tudo está culminando para Zacarias 14. Então sempre que eu vou trazer notícias, eu vou deixar aqui uma playlist. Todos os dias eu quero trazer informações só de Israel e do Oriente Médio. Pelo menos toda semana fazer um compilado de muitas informações de Israel para vocês, tá bom? Para mantê-los vocês atualizados e, claro, à luz das Escrituras. Que o Senhor abençoe a sua vida e vamos manter nossa atenção total para o relógio de Deus na terra, que é a terra de Israel. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.